Glória a Deus, amém? E para você se colocar de pé aí no seu lugar. Glória a Deus. Olha para essa pessoa do seu lado aí, diga para ela, que bom que você veio. Você é importante, você é uma bênção. Eu amo a sua vida, você é precioso. Expressa o amor aí, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Ontem nós tivemos o culto dos homens aqui. Foi uma bênção ontem à noite, glória a Deus. O grandão estava na casa, o Senhor estava na casa. Falou conosco de uma forma muito poderosa. Eu creio que a cada culto tem sido uma crescente naquilo que o Senhor quer construir nesse lugar. E ontem não foi diferente, o Senhor fez algo muito poderoso. Amém? Glória a Deus. Você está bem? Está feliz com Jesus? Glória a Deus. Queridos, futebol com propósito. Quero reforçar esse convite a você. Dia 13 agora, nós vamos fazer o aniversário, né? O festival e aniversário do 2º ano desse projeto. Esse projeto tão lindo, tem crescido, agora tem entrado nas casas também. A gente já tem tido acesso à casa de algumas famílias. E inclusive uma dessas famílias já contou um testemunho hoje de milagre que ela estava esperando, que a gente orou. A Joelminha profetizou lá na casa, disse, você vai viver, viu? Fica tranquila. Essa profetisa do Senhor e glória a Deus já foi um testemunho. Então no dia 13 ali a gente já fez a compra, né, dos porta-chuteiras. A gente não tem o valor total ainda, mas já tinha o valor da entrada devido à logística de entrega, de produção, tudo. Então a gente já fez a compra. A gente já quase tem o valor completo, mas a gente vai dar um porta-chuteira lindo. Não é igual aquele do ano passado, apesar que era bonito, mas nesse ano é mais caprichado ainda. É um porta-chuteira com zíper, aquela bolsinha mesmo dele segurar. Uma coisa bem linda. A gente pretende fazer outras coisas, mas estamos aguardando a provisão do Senhor, os recursos, que eu creio que vai entrar. Né? Alguns pais já têm contribuído. E eu peço a você, irmão, contribua, ajuda. Que é um projeto social e tem atingido essas crianças. As crianças têm sido tocadas. Cada testemunho que a gente escuta de criança ali que... esse é o lugar que eu venho com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó. Né? E as crianças orando Pai Nosso, aprendendo sobre a palavra, tem sido algo muito lindo. Então, você pode investir nesse projeto, pode abençoar esse projeto e ser abençoado também, a sua casa ser abençoada também. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é poderoso. O Senhor é grande. Sua glória, Senhor. Irmãos, considerem a vocação de vocês, que não foram chamados muito sábios, segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que já tem um movimento do céu nesse lugar. Nós sabemos que já não depende de uma ação humana, mas é o Senhor que está fazendo sobre este lugar, Jesus. Nós cremos que o Senhor já arrumou a mesa, cremos que o Senhor já nos sentou na mesa e deu o direito de nós assentarmos nessa mesa, Jesus. Fala ao nosso coração, Jesus.
É a Tua palavra, é o Senhor que nos ministra, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos deu uma identidade de filho, que nos chamou para esse lugar de santidade, para esse lugar de cura, para esse lugar de restituição, para esse lugar onde nós se encontramos e entendemos o verdadeiro propósito para as nossas vidas. Por muito tempo andamos desenganados, esquecidos, olhando para coisas que não deveríamos olhar, imaginando o que não devíamos imaginar. Mas o Senhor é a luz, a Tua palavra é a luz que iluminou o nosso caminho, que abriu os nossos olhos para enxergar a grandeza do Teu propósito sobre a nossa vida, Jesus. Nós não somos maiores do que o Senhor, mas nós somos filhos. E nós podemos sentar à mesa, sentar no lugar onde o Senhor preparou para nós, Jesus. E nessa noite, Senhor, ministra os nossos corações, ministra a nossa vida. Os dias têm sido difíceis, mas nós continuamos crendo em tudo aquilo que o Senhor tem falado, em tudo aquilo que o Senhor tem dito. E é essa palavra que é o nosso sustento, é essa palavra que é o nosso alicerce. Não são as coisas que acontecem ao nosso redor, mas é aquilo que acontece dentro, quando o Senhor fala conosco. Ah, Jesus, que nessa noite não seja diferente, Senhor. Que nessa noite a Tua palavra entre no nosso coração. Que nessa noite essa palavra entre em nós, de uma forma que aquilo que tenta nos vencer não seja mais poderoso do que aquele que venceu por nós, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, pode tomar seu assento, pois Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda exaltação. Ontem aqui, na hora que eu ministrava, né, você vê que às vezes a gente faz uma brincadeira, entre aspas, ou fala alguma coisa engraçada. Eu falava que às vezes tem algumas pessoas que falam que nasceu no berço evangélico, né? E aí eu falei assim, tem berço evangélico? Imagina você chegar na loja e dizer, eu quero um berço evangélico. O vendedor vai falar, não tem. Eu creio que o único berço evangélico que teve foi o de Moisés, né? O cesto de junco. Aquele foi um cesto fechado com junco ali, jogado ao mar. Eu creio que aquele foi um berço evangélico. E aí a gente faz isso, aí no final tinha um pastor aqui, o pastor Jefferson Galvão, um pastor que eu conheci há pouco tempo. Ele veio conhecer a igreja, veio cultuar com a gente. E ele falou, pastor, como aquela palavra falou comigo. Eu estava preso em algumas coisas lá atrás e quando o Senhor falou isso, a minha mente foi transicionada para hoje. Eu precisava ouvir aquilo. Eu falei, meu Deus, eu falei tanta coisa. Mas Deus, Ele tem a forma dele de trabalhar. E uma das coisas que o Senhor tem me dito esses dias é sobre a origem e identidade, sobre o propósito dele para as nossas vidas. Todos nós, quando começamos a nossa caminhada em Cristo, nós começamos muito motivados, né? E a gente chamamos isso de primeiro amor, aquela pessoa que está na empolgação, que quer fazer tudo, quer responder tudo. E esse dia eu falando com o Senhor me disse, entenda uma coisa, você precisa entender sobre a origem. Nós precisamos entender sobre a origem. E quando você vai fazer um RG ali, que é o seu registro, você está ali, cadastrando ali todas as suas informações, e ali você está sendo identificado. O seu RG é para uma identificação. Se você vai chegar em algum lugar e você precisa se identificar, hoje tem habilitação, hoje, né, tem outros documentos que você consegue se identificar também. Mas o RG é para uma identificação, é um registro geral. Você vai lá, apresenta o seu RG e aquela pessoa identifica quem é você. Se você chegar em algum lugar e você apresentar o RG da Juliana, por mais que ela seja a irmã da Débora, eles não vão aceitar. Vão dizer, poxa, isso aqui não é você. Né? Vão identificar, vão ver e vão entender que ela está tentando se passar por outra pessoa. E quando o Senhor falava isso para mim, eu dizia, Senhor, o que o Senhor quer dizer aqui? Ele dizia, há algo específico para cada ser humano. Eu escolhi cada um de vocês para cumprir um propósito específico sobre a sua vida. Então o que eu quero que você entenda, você não precisa, irmão, brigar para ser aceito.
porque você já foi aceito por Cristo Jesus. Você não precisa brigar para ser reconhecido, porque você já foi reconhecido por Cristo Jesus. Você não precisa brigar por um lugar, porque nós cantamos aqui. Tem um lugar, a mesa do banquete. Todos nós temos um lugar em Cristo Jesus. Todos nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Então, Débora é Débora, Jéssica é Jéssica, Rafael é Rafael, Eric é Eric e assim por diante. Mas nenhum de nós deixamos de ser importante. Porque quando Ele olha para nós, Ele nos dá o direito e a identidade de filhos. E quando Ele diz, vocês são filhos, Ele diz, eu sou o seu pai. E aí nós começamos a entender que Paulo, ele ministrando essa passagem, nós começamos a entender um reino invertido. Tem um livro que eu li uma vez que chama O Reino de Ponta Cabeça. Porque tudo aquilo que nós, como seres humanos, por um período da nossa vida acreditamos, ou ainda acredita, entre aspas, é totalmente contrário do que o reino dos céus quer dizer para nós, e quer acrescentar em nós, e quer nos transformar para que nós se portamos como cidadãos do céu, que tem uma nova identidade, um novo nascimento em Cristo Jesus. Então nós começamos a ver que Jesus está dizendo, ei, as coisas desprezíveis, as coisas que não prestam, Paulo está dizendo, as coisas que não têm valor, em Cristo Jesus tem valor. As coisas que todo mundo menospreza, que não importa, em Cristo Jesus tem valor. Então nós começamos a entender que o propósito de Cristo ele é muito maior do que o nosso propósito pessoal, do que o nosso propósito que nós desenhamos às vezes, ou até um caminho, você foi com um propósito, achando que você poderia resolver a sua vida, mas não tem outro lugar para que a nossa vida seja alinhada, a não ser em Cristo Jesus. Pastor, eu fiz tal coisa e as pessoas não deram valor. Nós estamos gerando uma expectativa em cima de uma resposta humana, de alguém que é falho igual nós, de alguém que passa algumas coisas despercebidas igual nós, que às vezes não vê, que às vezes não dá o mesmo valor que eu dou. E aí nós começamos a ser bombardeados na mente. Nós cantamos aqui, né? Sobre a guerra, alguma coisa do tipo que fala no louvor. É aqui que eu venço minha guerra? Como que é o... Hã? Não, cantou hoje. É o quê? Como que é? Aqui, olha. Eu pus a mão na minha cabeça. Eu falei, aqui que eu venço os meus gigantes. É aqui. Ontem nós ministramos para os homens inconformados. E nós falávamos sobre uma transformação na mente. Sobre um modo de pensar e um modo de ser. Não é o que eu falo, é o que eu faço. Não é o que eu falo mais, irmão. É o que eu faço. O que eu falo pode ser muito bonito, mas o que eu faço é que vai provar, que vai dizer quem realmente eu estou sendo e se tornando. Então não é o que eu falo. Posso falar muitas coisas bonitas, mas o que eu faço está revelando quem eu sou. Pelo menos naquele momento eu estou sendo aquilo. Como assim, pastor? Por exemplo, um ser humano normal, ele comete um erro. Ele comete um crime. Ele se torna um criminoso. Ele é tratado como um criminoso. Mas ele podia dizer que ele era um anjo, que ele era um pastor, que ele era um policial, que ele era um deputado federal, que ele era um professor. Não, eu sou um professor. Mas a partir do momento que ele tem uma ação criminosa, ele passa a ser um criminoso. Então nós precisamos entender que aquilo que nós estamos fazendo é por aquilo que nós vamos responder. Então muitas vezes nós queremos agir, falar, impressionar. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão. Você não precisa impressionar ninguém. Você não precisa chamar a atenção de ninguém, a não ser de Jesus. E quando nós chamamos a atenção dele, a atmosfera da nossa vida começa a ser mudada. Então aquilo que nós fazemos em oculto tem mais valor do que aquilo que nós fazemos em público, muitas vezes. Se você quer ajudar alguém, ajude. A Bíblia diz, ajude.
com a mão, mas não deixa que a outra mão veja. E hoje nós estamos num movimento que as pessoas ajudam, mas elas têm que mostrar que ajudaram. Eu tenho que mostrar o que eu faço. Nós estamos sendo uma geração que nós precisamos provar algo para alguém. E deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa provar nada para ninguém, nem para mim. Não, o senhor é o pastor da igreja, eu preciso provar para o senhor. Você não precisa provar nada para mim. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Cristo, ele é profundo. E aquilo que é profundo não aparece. Quando você vê um mar, ou quando você vê uma praia, às vezes a ponta ali é rasinha, você vê seu pé, você vai caminhando, chega uma hora que você não vê mais. E você já percebeu que todo mundo tem curiosidade de conhecer aquilo que ainda não é conhecido? Já percebeu? Tempo atrás teve uns doidos aí que foi querer ver o que aconteceu com o Titanic lá. Esses doidos. Curiosidade, irmão. Aquilo que é profundo, aquilo que não foi revelado ainda. Aquilo que ninguém conhece. É isso que Cristo quer tirar de nós. Nós precisamos conhecer a Cristo para nos conhecer. Nós precisamos conhecer o poder transformador do Evangelho para que aí sim nós sejamos transformados. Às vezes nós pensamos, não, eu preciso me conhecer. Eu preciso descobrir quem eu sou. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos pessoas que somos induzidos ao erro a partir de Adão, mas somos induzidos à santidade, conduzidos à santidade a partir do sacrifício de Cristo na cruz, porque um pecou e o outro morreu por nós para pagar o pecado de nós todos. Então nós precisamos entender que não é descobrir quem eu sou, é descobrir quem Cristo é em mim. E a partir dessa descoberta, a partir desse relacionamento, a partir dessa profundidade, eu começo a ser transformado. Eu começo a ter atitudes que até eu mesmo digo, opa, rapaz, se fosse outras épocas. Então não existe uma transformação, a não ser que seja uma transformação no corpo, na academia, que aí eu te indico a fazer, e aqui na igreja tem muitas pessoas para te incentivar a isso. Esse dia eu falei para a Mari, falei, você derruba meu argumento. Falei, que hora que você vai para a academia? Acorda 5h30, pastor, ou sai 5h30. Eu falei, aí você derruba meu argumento, aí não tem como eu argumentar. Como que eu vou falar assim, eu não tenho horário para ir para a academia? Não tem como falar. Acorda 5h30, ela, a Juliana, o pastor Eduardo, a Letícia. Então nós precisamos entender que a transformação de um corpo, ela acontece sim, a partir de um esforço humano. Mas antes de acontecer algo fora, já aconteceu dentro, porque aconteceu uma mudança na mentalidade daquelas pessoas que decidiram acordar cedo, ir para uma academia, e muitas pessoas estão olhando e dizendo, nossa, e outras estão olhando, eles estão doidos. E aí, eles vão parar por causa disso? Não. Por quê? Porque eles decidiram. Seguir a Cristo, viver aquilo que Cristo tem para a nossa vida é uma decisão. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Decida viver aquilo que Jesus tem para a sua vida, aquilo que Ele conquistou para você, independente do que dizem de você e talvez até o que você pense sobre você mesmo. A nossa maior guerra nunca vai ser fora, sempre vai ser dentro. A sua maior guerra ninguém conhece, a não ser Jesus. Talvez tem pessoas que convivem com você durante todo o dia, mas não sabem que você está numa guerra, numa luta. E essa guerra é só você e ele, como diz o louvor, né? Só eu e você. Aí você está convivendo com alguém, mas você não tem coragem de contar. Você está convivendo com pessoas, e aí você prefere disfarçar, conviver, mas tem uma guerra interna dentro de você. Que todos os dias nós enfrentamos essa guerra. Que é para fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Isso não é sobre pregar, isso não é sobre cantar, isso não é sobre dançar, isso não é sobre ter uma posição, um cargo na igreja, nada do que isso seja errado. Você tem que ter e exercer aquilo que o Senhor te chamou, mas isso é sobre um relacionamento.
Nós temos dificuldade de se relacionar com a palavra, nós temos dificuldade de se relacionar com Jesus através de um tempo de oração, de um tempo de jejum. Nós temos dificuldade de ter um relacionamento sincero, aonde ninguém está vendo. E esse tempo é o tempo que as pessoas mais têm essa dificuldade, porque nós estamos muito ocupados com a nossa vida. Uma vida que não é nossa, uma vida que é dele. Que nós cantamos, a minha vida é tua, eu te entrego tudo. E aí nós cantamos que entregamos tudo, mas nós não entregamos 15 minutos do nosso dia para orar, para se relacionar com a palavra, para fazer um jejum, para mandar uma mensagem para o irmão que está necessitado, que está passando por uma prova e chegou até o seu conhecimento. Nós renunciamos o nosso tempo, porque nós precisamos resolver a nossa vida. Uma vida que não serve para nada, irmão. Uma vida que sem Jesus é nada. Esse dia eu vi um rapaz, um jovem, uma imagem, não sei se é uma imagem verdadeira, porque hoje em dia a internet ela é tão mentirosa e tem essa inteligência artificial que às vezes as pessoas usam para o bem e às vezes algumas pessoas usam para o mal. Mas mostrou um rapaz forte, um rapaz bonito, e depois mostrou um rapaz entubado. E aí, na mesma foto assim, né, dividindo, a mídia vai saber explicar melhor como que é isso, mas era uma foto com duas imagens, é isso. Mais ou menos isso, né? E ali estava escrito: não existe problema nenhum até que você fique doente. E aí eu olhei para aquela imagem e eu disse: meu Deus, às vezes nós estamos correndo atrás de tanta coisa, querendo organizar tanta coisa, mas nós precisamos entender que o primeiro lugar a ser organizado é a nossa vida com Deus. É o nosso relacionamento com Deus. Que a partir de uma organização das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a partir da organização da nossa fé, do nosso devocional, a nossa vida ao redor começa a se organizar. Porque nós começamos a entender que Deus tem um propósito ao redor da nossa vida. E que tudo não é um problema, tudo é uma solução. E tudo é um propósito. Às vezes nós olhamos tudo como uma dificuldade, nós olhamos tudo como algo ruim. Às vezes nós começamos a dizer: por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo na minha vida? Mas quando nós estamos ligados e conectados com Ele, nós entendemos, falamos: Senhor, o Senhor tem um propósito aqui. Não será possível. O Senhor quer fazer alguma coisa aqui. Nós começamos a enxergar o milagre nos lugares onde que era para a gente enxergar a derrota, a miséria, o sofrimento. Porque nós já não estamos olhando com os nossos olhos. Nós estamos olhando de uma forma invertida. Pastor, mas a realidade é essa. Eu não estou nem aí para a realidade. A realidade é essa, pastor. Mas eu continuo crendo, eu continuo acreditando na mudança, eu continuo profetizando a transformação, eu continuo dizendo vai dar certo, eu continuo dizendo o Senhor vai fazer, eu continuo exercendo a minha fé. E como que eu tenho fé? Eu não vou no mercado e compro fé. Hoje eu fui no mercado e não tinha fé lá. Tinha café, mas fé não tinha. Tinha Nescau, tinha contrafilé na promoção, tinha um monte de coisa. Aí você vai lá e compra, se tiver um cartãozinho de crédito. E aí você compra. Mas fé você não compra. Fé se adquire a partir de um relacionamento com Jesus. Porque você começa a conhecer alguém que pode fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos e imaginamos. Quando você se relaciona com Ele, você se torna diferente, irmão. Tudo ao seu redor continua do mesmo jeito. Mas o que muda é o seu olhar, é a sua visão. É quando você olha para a situação e diz: ei, tá acabado não. Ei, não é para a morte não. Ontem veio um pastor aqui também, né? Você vê como Deus faz, né, pastor? Ele precisava ouvir o testemunho da Mari. E aí ele ouviu através da boca do pastor Eduardo. O outro pastor teve que jogar uma corda e sair puxando ele. E ele falando, o pastor Eduardo falando. O pastor Eduardo não gosta muito de falar, né, irmão?
mas o outro pastor gostava mais. Aí deu uma briga feia. Era uma briga para ver quem fala mais. Mas gerou ali uma comunhão e ele ouviu o testemunho da Mari. E ele disse: sua esposa passou e hoje ela está bem. Ele disse: ela precisa contar isso em todo lugar que ela for. Então nós precisamos entender que Deus tem um propósito muito grande na nossa vida. E se nós não entendemos esse propósito, nós caminhamos de uma forma despercebida, desconectado do propósito de Deus. Você precisa estar conectado com o propósito, irmão. Você precisa entender que não é só um culto, que não é só uma mesa de cura, que não é só um futebol com propósito. Você precisa entender que você está fazendo o céu se movimentar sobre a sua vida. Você precisa entender que quando você toma uma decisão de vir para um culto mesmo cansado, de ir para uma mesa de cura e fazer uma visita, que você toma uma decisão de fazer aquilo que você não quer muitas vezes. Você está movimentando o reino de Deus. Quando você chega muitas vezes cansado, arrebentado, mas mesmo assim, antes de dormir, você dobra o seu joelho e diz: Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado pelo cansaço, obrigado por tudo. Eu lembro que segunda-feira, quando a Joelma me mandou mensagem, aí eu falei: ixi, acho que não vai ter a casa de propósito lá. Eu tô meio cansado mesmo. Ela falou: e aí, tudo de pé? Eu falei: tudo de pé. Só eu que não estava de pé, estava cansado. Mas eu falei: eu vou. E a gente foi. E quando acabou, eu saí de lá renovado. Parecia que eu tinha descansado aquelas horas. E aí, o Rafa sempre pega uma carona comigo, as meninas, eu vim conversando. Quando eu cheguei em casa, cheguei descansado. Talvez se eu estivesse em casa, eu não estava descansado tanto. E aí eu entendi, o Senhor falou baixinho ao meu ouvido, Ele disse: ei, quando você decide fazer aquilo que eu te pedi para fazer, eu te dou descanso. Então não gere expectativa naquilo que as pessoas vão dizer sobre você. Não espere aplausos, irmão, não espere reconhecimento. Não espere que ninguém faça aquilo que você tem que fazer também. Você sabe o que você tem que fazer. Não transfira para as pessoas: poxa vida, ele podia ter feito isso por mim. Não, você precisa se levantar dentro de um propósito que é muito maior do que você, e entender que esse propósito ele já está estabelecido sobre a sua vida, que Deus já instalou na sua vida um propósito, e que esse propósito quem precisa cuidar é você, que essa fé quem precisa alimentar é você, e ela não é alimentada através de um relacionamento qualquer, mas é um relacionamento com Ele. Pastor, eu não posso andar com pessoas, não posso conversar com pessoas? Sim. E eu sempre digo isso: anda com pessoas que te levam para frente. Ontem eu falei aqui daquele desenho lá da hiena e do leãozinho. Passava um tempo atrás. Você pode não lembrar do desenho, mas agora deixa eu falar uma frase do desenho. Ó céus, ó vida. Quem lembra disso? Quem lembra dessa frase? Aí, ó. As pessoas com mais de 40 anos estão lembrando. Desculpa, irmão. Mas essa frase marcou, porque o leão acreditava que ia dar certo, e o seu assistente, acho que era o Harley, o Harley, acho que era o leão, não sei, é um dos dois. Mas um acreditava que ia dar certo, e o outro sempre dizendo: não vai dar certo, não vai acontecer, e de novo. E você precisa entender, irmão, que você precisa andar com pessoas que te empurram para o propósito. E aí, irmão, vamos numa conferência? E aí, irmão, vamos orar? E aí, irmão, vamos jejuar por essa causa? E aí, irmão, vamos para a igreja hoje? Ah, não, eu não vou também não. Ah, tá desanimado. E aí você encosta, né? Ah, eu também tô. Então bora os dois dormir aqui. Vamos descansar. Então nós precisamos andar com pessoas que têm um propósito firmado no Senhor, que entenderam um propósito, que vão nos empurrar para esse propósito, que vão nos carregar para esse propósito. Não, hoje eu estou desanimado, mas eu estou animado, então você vai comigo. Você vai no meu ânimo, pega carona na bênção aqui. Está entendendo?
Nós precisamos entender que o propósito que nos move, ele é muito maior, irmãos. É muito maior do que nós estamos enxergando e vendo. Que o reino de Deus é diferente daquilo que nós pensamos. Às vezes nós ficamos imaginando um monte de coisa. O reino de Deus está dizendo aí, aquilo que é fraco, para mim é forte. Maior não é o que está na mesa sendo servido. Maior é o que serve. E você já percebeu que você está num restaurante? Maior é o garçom mesmo. Eu aprendi uma coisa com meu pai. Quando eu vou quem vai na churrascaria, eu vou revelar um segredo para você. Você vai no rodízio, eu já faço amizade com o garçom. Vai no japonês lá no Harumi, os garçons tudo me conhecem. Ô, pastor! Irmão, é uma amizade mais interesseira que tem. Posso contar meu pecado para você? É uma das amizades mais interesseiras que tem, mas eu aprendi com meu pai. O meu pai, ele subornava os garçons. Como eu sou crente, eu não suborno. Meu pai chegava na churrascaria, pegava na mão do garçom e já dava 50 conto pro garçom, quando era rodízio. Ô, meu querido, boa noite. O cara pegava assim, é seu. Rapaz, a carne que o meu pai pediu, o garçom trazia. Mas você não vai fazer isso, irmão, que você é crente. Se você quiser dar uma caixinha no final pro garçom, pode dar uma gorjeta. Mas eu chego no Harumi ali, Jéssica, fala aí como que é os garçons lá. Eles vão lá sem mim, o garçom fala, cadê o pastor? E eles já me conhecem, porque eu chego lá e já falo. Mas é claro que a gente acabou gerando uma amizade mesmo. Esse dia eu estava lá em Barueri, encontrei ele. Eu nem reconheci ele, porque ele não estava com... Ô, pastor, e aí? E tal. E eu olhando, falei, sei lá que ele já foi lá na igreja? Aí na hora que eu vi, era o garçom do Harumi. Mas ali, ele é a autoridade daquele lugar. O garçom é a autoridade, é ele que está servindo. Sabe, ele é o maior daquele lugar. E a Bíblia está dizendo isso, maior é o que serve. Você está na mesa ali, mas ele está te servindo. Ele está trabalhando. Os discípulos de Jesus entraram em crise. Pedro entrou em crise. Disse, como assim? Você vai lavar os meus pés? Você está doido, Jesus? Não lava de jeito nenhum. Tá bom, Pedro. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Um exemplo de humildade. Sabe o que compromete o propósito na nossa vida, muitas vezes, é que a gente não é humilde. É só Jesus levantar um pouquinho assim, irmão, que o queixo já vai junto. O peito já estufa. E o irmão já... Ou a irmã, né? É só comprar um salto novo, irmão, e já não fala com 3 na igreja. É só um pouquinho, é só Jesus exaltar um pouquinho. Aí Deus fala, então peraí. Você vai ter que ficar um pouquinho mais ainda. Você não sabe crescer. Até para crescer, a gente precisa saber crescer. Até para crescer em Deus, você precisa saber crescer em Deus. Porque quanto mais você cresce, mais você entende que você tem que servir. Quanto mais você cresce. É tão bom, irmão, ficar embaixo sendo ministrado. E deixa eu falar para você uma coisa. Às vezes eu estou ali sentado vendo alguém ministrar, e às vezes no outro culto eu falo, vou pôr alguém. O Senhor fala para mim, irmão, é você. É você que vai ministrar. Fala, Senhor, não, é você. Mas é tão bom estar ali sentado ouvindo, e aí você está ali de boa, tranquilão, só recebendo, só comendo. Não que eu não goste de ministrar, eu gosto de ministrar. Mas nós precisamos entender que quanto mais o Senhor nos prospera, quanto mais o Senhor nos levanta, é que Ele está querendo que nós servimos, que nós se doamos, que nós se entregamos pelo nosso irmão. Então, irmão, não é para você dizer assim, nossa, eu oro, esse irmão aí não ora. É para você dizer, eu oro, vou orar por esse irmão, vou motivar ele a orar, vou levar ele para o meu tempo de oração. Deus não levanta ninguém para derrubar ninguém, irmão. Quando Deus levanta um homem, Deus levanta um homem e uma mulher, simplesmente para levantar quem está do seu lado. Então essa humildade nós precisamos ter no reino. Porque se nós não tivermos humildade, nós estamos caminhando para um lugar de queda. Uma pessoa que não é humilde, ela entra em julgamento. Pastor, como você sabe disso? Eu já fui assim, e ainda tem algumas coisas que eu preciso vencer.
Eu fico com medo quando eu vejo alguém dizendo, mas também esse irmão, também essa irmã, também esse pessoal. Eu fico com medo disso. Eu falo, meu Deus, tem misericórdia dele. Porque eu sei o preço que eu já paguei falando de pessoas. Pastor, você já falou de mim? Depois na conversa. Vou falar agora não. Mas eu sei o preço que eu já paguei julgando, irmão. Eu sei o preço que eu já paguei apontando. Eu sei o preço que tem quando você toca naquele que o Senhor escolheu, naquele que o Senhor chamou. Fulano está todo errado, vamos orar por ele. Nós precisamos entender que o reino de Deus ele é totalmente diferente da rota que o mundo nos oferece. Imagine você entrar numa casa, e eu já entrei assim, acho que foi no Museu de Cera, lá em Gramado uma vez. As cadeiras estão no teto, o tapete está no teto, as janelas estão no chão. Você imagina uma casa toda invertida. E o reino de Deus é desse jeito. Porque nós pensamos que quem é o maior? O maior é quem está no poder. Quem é o maior? O maior é quem está em cima. E a Bíblia diz que quem está em cima é o menor. Porque maior é o que serve. Maior não quer o que está na mesa, maior é o que está servindo. Ei, o que você precisa? Você quer uma água? Ei, irmão, você chegar num lugar, eu gosto de servir, mas eu nunca vi alguém servir como o Washington serve. Quando você vai na casa da Creidinha, eu fico bravo com o Washington, porque ele não para. Ei, quer um café? Ei, quer uma água? Ei, deixa que eu lavo a louça. Ei, o Washington fica quieto e ele não para. Ele não dá espaço nem para a Creidinha. Ele gosta de servir, ele ama fazer aquilo, ele não faz que, não importa, ei, quer um café, quer isso, quer um suco, e você fica ali sendo servido. Tem outros irmãos aqui nessa igreja também. Você já percebeu quando você serve alguém, quando você recebe alguém na sua casa, você faz um almoço, e aí você serve as pessoas ali, elas comem, fala, nossa, que comida boa, que momento agradável, ela sai, por mais que tenha um monte de louça para você lavar, por mais que a casa esteja, não é prazeroso, irmão. Sabe por quê? Porque isso é reino de Deus. Isso também é uma forma de você levar o Evangelho, de você pregar o Evangelho, trazendo as pessoas para a mesa, dizendo para elas, você é importante para mim. Sabe o que é o reino de Deus? É você fazer o seu irmão, que é insignificante, para muitos, importante. Esse é o reino de Deus. É você olhar para alguém que não pode te oferecer nada, mas você olhar para ele e dar o mesmo tratamento que você dá para quem pode te oferecer. Eu lembro que a minha mãe, ela trabalhava com faxina, com limpeza de casa. E a última casa que ela trabalhou de família era a casa de um pastor. Da última casa que ela trabalhou era a casa de um pastor. E a minha mãe, antes dessa casa, tinha trabalhado com uma japonesa que não era crente. Essa japonesa tratava a minha mãe tão bem, mas tão bem. Minha mãe amava aquela mulher. Minha mãe chegava em casa falando do trabalho dela. O trabalho dela era prazeroso. E eu vou comprometer os pastores aqui. Vou pôr a gente no fogo. E já nessa casa desse pastor, já não era o mar de rosas que ela queria que fosse. E a minha mãe não era crente. E isso criou um muro na vida da minha mãe. Porque minha mãe já não gostava muito de crente. Aí ela passou a não gostar mais ainda. Por causa do tratamento. Por causa da forma que ela era tratada naquele lugar. Algumas coisas ela compartilhava, outras não. Então nós precisamos entender, irmão, que o reino de Deus ele se move a partir de nós. Que a responsabilidade não está no ombro de ninguém, está no nosso ombro. Que quando nós saímos daquela porta para fora, tem pessoas olhando para nós, esperando a partir de mim, a partir de você, um posicionamento diferente. Mas sabe por que muitas vezes a gente não entrega, irmão, algo diferente? Porque muitas vezes esse evangelho não tem conseguido nos atingir.
Essa palavra não tem conseguido atingir o nosso coração. Essa palavra não está atingindo os nossos quartos. Essa palavra não está atingindo a nossa vida devocional diária. Essa palavra ainda não faz parte, esse evangelho ainda não faz parte da nossa rotina, se eu posso chamar de rotina. Essa palavra ainda não faz parte da minha vida. Eu ainda não tenho sede de ler uma palavra, eu ainda não tenho sede de orar, eu ainda não tenho sede de buscar. Eu tenho até uma vontade de vir para o culto de domingo, mas na segunda-feira eu continuo sendo o Fabiano, na terça-feira é o Fabiano, aí na quarta-feira eu lembro, eu sou o pastor Fabiano. Aí na quinta-feira tem mesa de cura, eu lembro, eu sou o pastor Fabiano. E aí no domingo eu tenho que lembrar de novo que eu sou o pastor Fabiano. E aí eu transfiro isso para você, irmão. Será que nós vamos esperar até quando que esse evangelho entre no nosso coração e queime de uma forma que todos os dias eu vou para o meu quarto e digo: Senhor, eu preciso te ouvir, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu ainda continuo fazendo coisas que desagradam o Senhor. Esse evangelho precisa entrar em nós, irmão. Eu preciso agarrar aqui. Se você não tiver Bíblia, eu ganhei acho que 7 Bíblias sábado. Se você não tiver, me procura, eu vou te dar uma. Agora se você tem, eu não vou te dar, vou dar para quem não tem. Ganhei 7 sábado. Aí eu já fui ousado, falei assim: você não tem 80 lá não? Eu posso ver se eu consigo. Falei: eu preciso de 80 para dar para umas crianças. Uma Bíblia pequenininha, o Novo Testamento, Provérbios e Salmos. Mas é da Sociedade Bíblica, muito boa. Dá para começar uma leitura. Nós precisamos se apaixonar de verdade, irmão. Essa paixão que nós cantamos, que nós falamos, precisa começar a ser transformada em atos de amor, de oração, de busca, de entrega. De chegar na nossa casa e da mesma forma que você chega com fome do serviço, com sede, isso não é errado, você tem que comer, você tem que beber, irmão. Mas você também tem sede de ter um tempinho com Ele, de dobrar o seu joelho lá no seu quarto e dizer: ô Senhor, meu dia foi tão difícil, meu dia foi tão bom. Nós precisamos se relacionar com Ele, porque sem esse relacionamento nós não vamos ser transformados. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que é isso? Pastor, eu não estou vendo Deus lá no meu quarto, mas Ele está lá. Pastor, eu não estou vendo Deus lá na empresa, lá na academia, mas Ele está lá. E pela fé, nós ouvimos Ele, pela fé nós cremos, pela fé nós vemos. E como eu desenvolvo fé? Se relacionando com Ele. Eu lembro um dia que eu estava orando, sempre quis ir num monte. Eu lembro um dia que eu fui no monte, os irmãos falavam daquelas folhinhas pegando fogo, né? E eu fui no monte para ver folhinha pegando fogo. E eu comecei a orar ali, comecei a ter um tempo com Deus ali. Comecei a abrir meu coração para Deus. E eu lembro até hoje da imagem, quando eu abri os meus olhos, eu vi uma nuvem sobre aquele monte. E era uma nuvem muito grande, era como se fosse uma nuvem, uma fumaça. Parecia uma nuvem, parecia uma fumaça, uma visão meio embaçada. E quando eu olhei bem longe assim, eu vi 3 homens indo embora, caminhando de costa para mim. E aqueles homens estavam com aquelas roupas, igual a gente vê nos filmes bíblicos, no The Chosen. E aí eu olhei, e eu fui perdendo eles de vista e aí eles desapareceram. E aí eu falei: Senhor, o que foi aquilo? E Ele nunca me respondeu.
E até um determinado dia, eu orando, eu disse: Senhor, que é isso? Esses dias atrás, eu estava no meu quarto, e eu orei e eu tive essa mesma visão. E aí o Senhor falava para mim, não foram 3, era 1. Você precisa ser um comigo. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós somos um. E nós precisamos ser um. Pode subir aqui o pessoal do louvor, por favor. E quando ele falava isso, eu continuei orando e ele disse: você se torna um com alguém que você se relaciona, que você busca. E não tem como você querer viver algo que você não construiu. Não tem como a gente dizer para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Senhor, eu quero que o Senhor derrame sobre a minha vida, se nós não estamos construindo. O relacionamento com Deus é uma construção. E todos os dias eu entendo que eu dependo dele para tudo. E que nada que eu faço pode ser maior do que aquilo que ele pode fazer sobre a minha vida. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É que nós achamos que nós podemos resolver a nossa vida fora de um propósito muito maior. Então aquilo que você quer resolver, aquilo que você quer fazer muitas vezes, os anos têm passado, eu não estou falando de dias, eu estou falando de anos. E a sua vida tem continuado da mesma maneira. Não é porque você deixou de vir para a igreja. É que esse evangelho ainda ele não atingiu o seu coração. Esse evangelho ainda não está transformando você. De que forma que ele transforma? Se relacionando. Se relacionando. Pastor, você está me julgando? Não, irmão. Eu estou te alertando. Esse é o tempo da gente construir um relacionamento com ele. E é nesse relacionamento que nós vamos sendo transformados em Cristo Jesus. Então, como que eu entendo que maior é o que serve? Como que eu entendo que as coisas não são, elas são? Como que eu entendo que a minha sabedoria, que o meu conhecimento não é nada nele? Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa que talvez te escandalize. Deus não precisa de você para nada. Você acha que Deus precisa de mim para alguma coisa? Ele não precisa para nada. Mas a relação de Deus comigo e com você é uma relação de amor. Sabe o que Jesus veio fazer? Ele veio reconstruir a relação de amor. Jesus veio reconstruir a relação de amor dos filhos com o Pai. Muitos homens só viam Deus como Senhor. Muitos homens viam Deus como um Deus terrível. Mas quando Jesus vem, ele vem construir a rota do amor, a relação de amor dos filhos com o Pai. Sabe qual é a relação que nós temos que construir todos os dias? Essa relação de amor. E todos os dias nós alimentamos ela. E essa relação não é alimentada no culto. E às vezes a gente ainda acha muito vir para um culto. Às vezes a gente acha que é muito ainda. Nossa, eu fui para o culto essa semana, como que está a minha semana? A gente acha que fez muito ainda. Mas é todos os dias, construindo essa relação de amor. Senhor, eu estou aqui. É no quarto, é num trem, é num ônibus, não sei. Mas todos os dias alimentando esse amor e não deixando essa chama desse amor se apagar. Esse evangelho precisa fazer parte da nossa vida. Quero que você se coloque de pé. Oh, Jesus. Feche seus olhos.